Sejam bem-vindos ao nosso quadro de saúde no programa Economia e Desenvolvimento. Hoje nós temos a satisfação enorme de receber aqui o Dr. Leonardo Cabeda. Dr. Leonardo Cabeda é médico dermatologista e atua fortemente nessas questões de prevenção das doenças de pele. Dr. Leonardo vai nos falar um pouquinho sobre o que nós temos de novidades na questão do manejo do câncer de pele. Dr. Leonardo, ele vinha conversando comigo um pouquinho tempo atrás e nos contando dos avanços tecnológicos nessa área. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala agora numa sequência de meses onde nós vamos falar sobre a questão não só do Outubro Rosa, que nós estamos passando, mas em seguida o Novembro Azul e depois o Dezembro Laranja, onde a gente começa a trabalhar a questão da prevenção do câncer de pele. Dr. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Marcos. Bom dia aos telespectadores. Gostaria de agradecer o convite e a honra por estar presente aqui no seu programa. Então, gostaria de colocar aí algumas questões que eu considero importantes, em relação ao câncer de pele. O câncer de pele, ele é dentre os cânceres, de uma maneira em geral, ele é o mais prevalente no nosso meio. Hoje nós sabemos que eles perfazem mais ou menos em torno de 33% dos cânceres de uma maneira geral. Isso dá mais ou menos em torno assim, de uns 185 mil casos novos ao ano. Um volume grande. Então, a gente percebe que isso aí é praticamente um problema de saúde pública, O câncer de pele, ele ainda é o mais incidente, estando à frente ainda do câncer de colo de útero, do câncer de mama, E, por outro lado, assim, ele é um tipo de câncer que ele é muito fácil o diagnóstico, E como nós sabemos, como em qualquer tipo de câncer, a precocidade, do diagnóstico, ele vai nos ditar o prognóstico, ou seja, assim, as possibilidades de cura, Por isso, a pele ser um órgão muito acessível ali, a olho nu, nós já conseguimos, fazer o diagnóstico correto e instituir medidas de tratamento precoces. Mas para chegar até esse diagnóstico, precisa que o paciente chegue até o médico, doutor Leonardo? Com certeza. E dentro dessa questão que a gente ainda vive, que é a questão da pandemia, doutor Leonardo, o senhor chegou a verificar, assim, também um certo represamento do volume de pacientes que usualmente lhe procuravam, para esse acompanhamento ou encaminhado pelos colegas? A gente observou isso muito na questão do represamento do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata, que são dois tumores muito importantes. Mas, claro, os tumores de pele ainda são os grandes campeões de incidência no nosso país e no mundo. E aí eu lhe pergunto, o senhor chegou a verificar esse represamento, doutor Leonardo? Sim, os pacientes, de uma maneira geral, eles procuraram evitar a idas aos nossos consultórios, às vezes o paciente costuma subestimar também as suas lesões de pele. Eles olham, isso é só um sinalzinho, é uma feridinha. Ficam colocando, às vezes, alguma pomada por conta própria. Olha, esse sinal aqui eu sempre tive, mas ele aumentou um pouco, mas vamos aguardar. Então, esse é o outro lado do problema, Muitas vezes o paciente ele fica aguardando, fica postergando, fica procrastinando ali a ida ao médico, E aí, quando vai, é tarde, Em épocas de pandemia agora, viu, Marcos, realmente nós observamos essa diminuição, porque realmente, como tu bem colocaste, os pacientes eles procuraram evitar o ambiente tanto em consultório quanto em hospitais, Então, muitas vezes até nós fazíamos o diagnóstico em consultório, mas o paciente ficava com medo, às vezes, de ir ao hospital, fazer um procedimento diagnóstico, fazer um procedimento cirúrgico, tendo em vista a questão da pandemia, Então, com certeza também nós observamos esse aumento aí da incidência, isso nós estamos vendo agora, porque agora os pacientes realmente estão nos procurando, E a gente tem visto uma demanda maior nesse sentido. A gente fica com uma preocupação especial, doutor Leonardo, pelo fato dos dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, indicarem já desde o início da pandemia que em torno de 1.000 pacientes por dia deixaram de receber o diagnóstico precoce de tumores no Brasil. Isso, ao longo de pelo menos 18 meses da pandemia, se traduz em mais de 540 mil pessoas que deixaram de ter o diagnóstico inicial, precoce da doença, e vão acabar tendo esse diagnóstico de forma tardia. E nesse sentido, doutor Leonardo, eu lhe pergunto, na questão do câncer de pele, as pessoas ficam muito atemorizadas, com a questão de risco de malformações, deformações, do tratamento.
Como tem sido essa abordagem, na verdade, da dermatologia e de todos os profissionais que tratam a questão do câncer de pele para minimizar essas sequelas, doutor Leonardo? Sim. Como eu falei, né, mas o diagnóstico precoce é tudo, né? Porque a gente fazendo esse diagnóstico mais cedo, nós vamos abordar a lesão com menor tamanho, então as cirurgias, elas se tornam, tratamento cirúrgico, na verdade, ele se torna realmente menos mutilante, né? E assim, quanto mais tempo passa, né, mais essa lesão ela vai crescer, né? Alguns tumores, como por exemplo o carcinoma basocelular, ele tem um crescimento lento, mas é insidioso, né? Mas ele vai crescer, né? Então, o que hoje nós podemos remover cirurgicamente com uma pequena incisão, às vezes o paciente deixa ali a lesão crescer por 2, 3, 4 anos e se torna maior, principalmente em áreas, né, onde realmente isso aí fica muito evidente, como por exemplo a face dos pacientes, né? E o outro grande problema que nós temos, né, e isso sim diz mais respeito ao melanoma, não é, que dos cânceres de pele, ele é o mais agressivo, não é, porque ele tem risco realmente de se disseminar rapidamente para outros órgãos do organismo, né? Nós chamamos de metástase, não é? Geralmente para pulmão, fígado e cérebro, né? E esse tipo de tumor ele leva os pacientes ao óbito e às vezes rapidamente, não é? Porque realmente é um tumor que ele tende a crescer de maneira muito veloz, não é? Então, o que acontece? Além da questão da cirurgia mutilante, né, esses pacientes que já têm tumores avançados e com lesões em outros órgãos, né, metástases, né, eles são candidatos a procedimentos mais agressivos, né, como, por exemplo, quimioterapia, né? A quimioterapia ela teve um avanço muito significativo nos últimos anos, né, com os chamados imunobiológicos, né, as chamadas imunoterapias, né? Em que esses medicamentos, quando administrados nos pacientes, eles agem especificamente nas células do tumor, né? Ele especificamente caça as células do tumor, literalmente, né? Caça as células tumorais no organismo, né? Fazendo esse bloqueio. Então, realmente os pacientes têm tido mesmo os pacientes com mau prognóstico no passado, eles têm tido uma sobrevida muito boa, né? Pelo uso desses medicamentos. Agora sim, o impacto, né, na saúde pública e até mesmo na saúde privada, ele é muito grande, porque esses medicamentos, eles têm um custo muito elevado, porque a produção deles depende de uma tecnologia muito avançada. Então, realmente, para que a gente evite expor o paciente a chegar nessa modalidade de tratamento e com pesados custos, aí, tanto aos convênios quanto ao Sistema Único de Saúde, com certeza o diagnóstico precoce ele ainda é o melhor, não é? Tanto para o sistema quanto para o paciente. Ou seja, realmente o diagnóstico precoce, doutor Leonardo, dá vantagem para o paciente não só de ter menos risco de grandes mutilações, mas da mesma forma não precisar eventualmente chegar até os tratamentos mais agressivos também, né, quimioterápicos e tudo mais. Doutor Leonardo, a gente vem conversando também um pouco mais sobre, nesse momento agora do Outubro Rosa e do Novembro Azul, onde se levanta a questão do câncer de mama e do câncer de próstata, muitos pacientes, de fato, estão tendo o diagnóstico retardado e acabam chegando em fases mais avançadas dessas doenças e, por causa disso, acabam tendo que ser submetidos a quimioterapias, radioterapias. O quanto esses tratamentos desses outros cânceres, desses outros tumores, podem, eventualmente, favorecer o desenvolvimento de um tumor de pele? Como é que isso funciona, doutor Leonardo? Perfeito. Muito boa a tua pergunta, Marcos. Assim, em relação à radioterapia, não é? No momento se faz uma ressecção, vamos dar um exemplo, no tumor de mama vai se irradiar aquele quadrante da mama, ou enfim, a mama, né? A radioterapia por si só, ela já é um procedimento agressivo para a pele, né? Existe um tipo de lesão, né, que pode ser provocada pela radioterapia no local da aplicação, não é? Que se chama radiodermite. Não é? É como se fosse uma queimadura da pele. Né? E nós sabemos que a radiação ela tem essa capacidade mutagênica, né, sobre as células da pele, ela vai modificar as células da pele. Então, muitas vezes essas lesões de radiodermite, não é? Elas podem sim funcionar como um fator predisponente para o desenvolvimento do câncer de pele naquela área irradiada. Né? Principalmente o chamado carcinoma epidermoide, que também é um carcinoma não tão agressivo, um tumor não tão agressivo quanto o melanoma, não é? Mas também tem potencial de se espalhar pelo organismo. Não é? Em relação aos tratamentos quimioterápicos para diversos tumores, seja de próstata, mama, rim, enfim, pulmão, não é?
Os quimioterápicos, de uma maneira geral, o que eles podem determinar no nosso organismo? Um fenômeno que nós chamamos de imunossupressão, ou seja, pode reduzir as defesas do organismo, não é? E essas defesas, elas não são apenas contra agentes infecciosos. Nós sabemos que o nosso sistema imunológico, ele repara constantemente aquelas células que, digamos assim, são originadas de maneira errônea, não é? E a reprodução dessas células com código genético alterado é que vai gerar os diversos tumores. E no câncer de pele não é diferente. Então, no momento que a gente tem um quimioterápico agindo sistemicamente, né, no nosso organismo, nós geramos uma imunossupressão a esses pacientes, né, que estão candidatos à quimioterapia, estão fazendo quimioterapia, e a partir daí nós temos sim observado, existem trabalhos publicados, não é, em literatura médica internacional, que mostram um aumento da incidência dos cânceres de pele, sobretudo o carcinoma epidermoide, não é, em pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos imunossupressivos, né? É o caso dos transplantados também. Os pacientes transplantados, eles fazem muito carcinoma epidermoide pelo uso da medicação imunossupressora. Ou seja, é tão importante a gente trabalhar muito com a detecção precoce de todos os tumores, porque inclusive outros tumores que nada tem a ver num primeiro momento com pele, se forem diagnosticados de forma tardia, os tratamentos complementares com quimioterapia e radioterapia podem propiciar o surgimento de lesões tumorais de pele, né, doutor Leonardo? Muito importante isso. Doutor Leonardo, a pergunta, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, tem sido maravilhosa a nossa conversa, maravilhoso esse nosso encontro, mas a pergunta que não quer calar, que todo o público sempre faz, né, em relação à questão de pele e de exposição ao sol. Afinal, preciso tomar sol para fazer a vitamina D, a conversão da vitamina D. Qual é o melhor horário, doutor Leonardo, para isso? Perfeito. Em termos não só de receber essa melhor conversão da vitamina D, mas ao mesmo tempo prevenir as doenças de pele? Bom, isso é uma polêmica que, inclusive, a própria indústria mesmo lançou no mercado, né? A indústria de protetores solares, né? O uso do protetor solar, ele prejudica a síntese da vitamina D na pele. Nós sabemos que a vitamina D, na verdade, a principal fonte de síntese realmente é pela pele, através da exposição solar, né? Como aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente é um estado que também o pessoal não pega muito sol, a gente não tem muitas horas de sol ao longo do ano, o pessoal acaba fazendo reposição via oral. Mas, enfim, o principal realmente é a exposição ao sol. Eu sempre digo, né, o sol ele tem que ser tomado de uma maneira racional, não é? Então, em relação a horário de exposição, né, a gente sempre orienta os pacientes, né, de maneira, como eu falei, racional, não é? Evitar aquele horário em que a incidência da radiação ultravioleta, não é? Que é a principal causadora do câncer de pele, né? Então, evitar aquele horário. Exposição direta, como eu digo, né, das 10 às 16 horas. Perfeito. Não é? No horário de verão antigo era das 11 às 17, né? Então, esse horário, não que a pessoa não possa ir à praia, né? E até o horário que a gente vê, na verdade, o pessoal frequentando mais praia, piscina, pode ir, mas assim, tomando aquelas medidas que são importantes. Com o uso do seu protetor solar, no mínimo fator de proteção solar número 30. Utilização de óculos com lentes com proteção ultravioleta, porque nós sabemos que a radiação solar, além do câncer de pele, nós temos a questão da catarata precoce, né? Pode opacidade cristalina ali, não é? Uso de bonés. Hoje em dia nós temos, inclusive, roupas, né, com proteção UV, né, as chamadas UV-Line, né? Então, essas roupas, elas realmente conferem um certo grau de proteção, mas não isentam do uso do fotoprotetor, tá? Do protetor solar, fator 30. Com tudo isso que o senhor falou, ficando embaixo do guarda-sol, naquele horário do pico do sol, isso realmente dá a proteção necessária? Dá uma proteção, protege. Aí nós temos a questão, como tu bem abordaste, né, Marcos? A questão da vitamina D também é importante. Eu sempre digo, pessoal, não vamos virar morcego para dentro da caverna, né? Então, é importante. O sol, ele é saudável. A gente precisa dele justamente para essas questões... Tempo mínimo de exposição ao sol para conversar com a vitamina D? Se a pessoa pegar ali, 5 minutos de exposição solar, no iniciozinho da manhã, tipo entre 8 e 9 horas ali, até pode ser até um pouco sem o protetor mesmo. Apenas 5 minutos? 5 minutinhos. Depois passar o seu protetor ali 3 vezes por semana ali. E o protetor solar, ele não vai barrar 100% a radiação. Os protetores, a gente sabe, um fator 30 ali, ele vai nos dar um torno assim de 94, 93, 94%. Vai passar sempre alguma coisa que vai ser o suficiente ali, né? Então, o uso do protetor solar, sim, ele deve ser encorajado, ele tem um impacto positivo na prevenção. Tanto das lesões precursoras dos cânceres de pele, como do próprio câncer de pele propriamente dito, né? Então, acho que tem que usar, e como eu digo, sempre sol na medida certa, tomado de maneira racional, tá? E responsável. Doutor Leonardo, foi uma satisfação enorme lhe receber aqui no nosso programa. Agradecemos a sua audiência e vamos até o nosso próximo encontro.